E aí, aqui é o Diogo e hoje eu vou falar com vocês sobre atribuição de classes, só que dessa vez com a sintaxe de array, tá? A gente viu no vídeo passado que é possível criar objetos dentro da atribuição de class do vbind, né? Vbind dos pontos class, ou criar um objeto aqui no nosso data, tá? Dessa vez nós vamos trabalhar com a atribuição de array, tá? O vbind ele permite que quando você informa um array, né, quando eu coloco esse colchete aqui ao invés das chaves, né, quando eu defino um objeto eu utilizo chaves, quando eu crio um array eu utilizo esses colchetes, né. Então quando eu utilizo o colchete do array, o número total de propriedades que eu defini aqui vai ser interpretado e vai ser concatenado em classes, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo eu declarei essas variáveis no objeto do Vue.js, né, a success, a danger, a bold e a italic, certo? E passei elas aqui em cima no array, tá? Então, quando a gente tem a atribuição, né, você pode perceber que todas as diretivas elas possuem um test traço o estado do objeto. Então, test success para o atributo success, o danger para test danger para danger, test bold para bold e o test italic, deixa eu só colocar um espaço aqui, o test italic para a variável italic, tá? Então aqui a gente percebe que quando eu vou para o browser, né, e dou um F5, que ele está aplicando essa classe conforme os arrays que eu informei. Então eu vou dar um inspecionar elemento aqui. Você vai ver ó, o test danger, o test bold e o test italic. Se eu remover o bold, por exemplo, tá, e deixar só o itálico e o test danger, ele vai aplicar sem o negrito. Você pode ver que sumiu a classe daqui. E o mesmo, né, se eu mudar aqui de danger para success, tá, ele também vai aplicar o mesmo conceito, tá? Agora trocando para o verde do success, tá ok? Outra forma que você tem é trabalhar com condicionais quando você está trabalhando com array. Então, por exemplo, vamos supor que essa classe test success ela só deva ser aplicado em caso de eu ter um retorno positivo da ação do usuário. Vamos supor que ele fez uma requisição Ajax para enviar dados para o servidor. E o servidor me devolve a situação, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer com que esse isActive, vamos supor que sejam os status de tudo ok, ele aplicar o teste success. Caso contrário, ele vai aplicar o teste danger, certo? Então a gente pode fazer um teste aqui nesse segundo texto, tá? A primeira questão aqui, ele está com o atributo ok, certo? A requisição Ajax retornou ok, porque isActive está igual a true. Porém, se eu fizer essa troca aqui para false, ele vai aplicar o texto vermelho, informando que houve um erro. Então é muito fácil você trabalhar com atribuição de estilos. O problema é que se você tem muitas condições nesse modelo aqui, né, nessa expressão de validação de dados, né, pode se tornar um pouco complicado. Então você pode intercalar com a sintaxe de objeto, tá? Onde a sintaxe de objeto, né, como a gente viu no vídeo anterior, basta eu passar a variável aqui que eu quero, e se essa variável for positiva, ou seja, for verdadeira, for true, você aplica a class. Caso contrário, ele automaticamente não aplica essa class, ou seja, você não precisa fazer esse if else, né, vamos assim dizer, que é essa expressão aqui, né, essa expressão ternária. Você não precisa fazer ela para todos os casos. Eu poderia utilizar esse padrão, né? Mas você tem essas três opções por trabalhar com a atribuição de classes através da Vue.js no formato array, declarando todas as classes que você quer, né? Aqui um array de classes e ele vai aplicar isso. Você pode usar uma expressão ternária para definir se ela deve ser apresentada no formato success, no formato danger, por exemplo, ou atribuição de objeto dentro da atribuição de array, né, em conjunto com a atribuição de array, onde
Após a vírgula, a gente vai ter a aplicação normal da class, mas esta class aqui que está dentro do objeto, ela só vai ser ativada se o isActive for igual a true, tá? Vamos lá vir aqui, ó. Você pode notar que o terceiro texto ele está preto. A partir do momento que eu mudar esse isActive para true, ele vai aplicar a cor verde no terceiro item também, assim como aplicou no segundo, tá ok? Então você tem essas três opções para trabalhar com atribuições de classe através do array, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu, forte abraço, até mais!